Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. E Emmanuel vem comentar na lição 148 do livro Pão Nosso, Ceifeiros. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação do tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas, olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano, entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzido. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem olheirados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Bom, vamos fazer uma análise assim, né, do que a terra representa. A gente vai ver vários espíritos dizerem para a gente que a terra representa uma grande escola. Isso aí em vários lugares, outras religiões, a gente vai ouvir também. Mas vamos pensar no seguinte: os alunos que vêm para essa escola, que já ouviram falar do Cristo, impossível hoje você encontrar alguma religião, alguma cultura que nunca tenha ouvido falar do Cristo. Tá? Mas ouvir falar não significa conhecer. Dentro do círculo cristão mesmo, dentro daquelas pessoas que já se dizem cristãs de alguma maneira também, são raros aqueles que fizeram uma leitura. Eu pergunto assim, engraçado, né? Eu vou perguntar nos círculos religiosos, quem já pelo menos leu os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? E vai encontrar raras pessoas que fizeram isso. Dentre as pessoas que fizeram a leitura, fizeram o estudo, quantas são aquelas pessoas que resolveram tirar aquelas palavras do papel e passar para a prática mesmo, iniciar um trabalho? Porque depois que você começa um trabalho, você vai ver, olha, é difícil, é um trabalho que tem que ser feito com resignação, com determinação, aprendendo a se perdoar, porque vai ter muitas vezes que você vai ver ali, né, um determinado... até mesmo o perdão, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, amar os vossos inimigos, e você vai se ver com sentimentos contrários àquilo e falar, meu Deus, eu estou contrário aqui. É difícil até você conseguir ter disciplina de começar a participar daquilo ali. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que dentre os 7,8 bilhões de pessoas que tem no planeta, quantos serão aqueles que realmente já leram o Evangelho e já utilizam o Evangelho como uma forma de autoeducação, de busca pela disciplina, de busca por iluminação dos sentimentos? Quantas são essas pessoas? Qual deve ser a porcentagem de pessoas? É muito pouco, e o Emmanuel está falando para a gente aqui, né? Ele está dizendo aqui para a gente que, quando ele fala aqui no Evangelho de Mateus, então disse aos seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são aqueles que estão dispostos a passar pelos momentos ruins, estão com disposição para o trabalho, independente dos obstáculos que apareçam com o trabalho. E ele fala assim, naquela hora, o que estava acontecendo no momento que Jesus falou isso? Um montão de gente ao redor do Cristo, aliás, as pessoas procuravam o Cristo, e é interessante essa fisionomia, porque na hora que eu estava lendo, parecia que eu estava vendo na minha frente, né? Aquele monte de gente com fisionomia acabrunhada, ou então aqueles olhos em penoso abatimento. Você vê que a pessoa está ali em sofrimento mesmo, está triste, está esperando o que é que essa pessoa tem aí para oferecer de bom para mim, e vai lá, na verdade, para mostrar para o Cristo, olha o que está acontecendo com a minha vida. Não tem coisa melhor para mim, não? Eles estão passando por momentos difíceis mesmo, né?
Então Jesus ergueu o símbolo, né, foi o que ele fala para ele, virou para ele, mas quem são realmente os ceifeiros? Ele sempre usa essa linguagem de plantio, quem tem horta, né, quem tem oportunidade de ver o trabalho de roça. Hoje a gente fala roça, porque hoje ficou muito caracterizado mesmo a diferença de cidade para roça. É difícil você encontrar um lugar de roça mesmo. Mas aquela plantação que está ali, olha, se não cuidar daquela plantação, ela vai estragar, ela vai dar bicha. Você tem que estar no momento certo para tirar. E ele fala muito do trigo, né, também, né, do ceifeiro, que era o que acontecia lá na região dele, né, naquela região lá da Judéia. Então o que acontece? A gente tem que começar a pensar assim, né? Será que o ceifeiro é só aquele que se declara cristão? Será que é só aquele que já está se propondo a estudar o Evangelho? Ou melhor, ler o Evangelho? Porque ler é diferente de estudar, né? Uma vez os espíritos falaram para mim o seguinte, falaram assim, quando você for ler qualquer coisa da doutrina espírita, leia como se você tivesse a obrigação depois de fazer uma exposição oral. Eu falei, poxa, é diferente, porque agora, ao invés de passar os olhos muito rapidamente sobre o texto, eu vou começar a buscar o que é que tem por trás da palavra e buscar até intuição, né? Mas isso está ajudando muito no lado intelectual. Só vai ajudar no lado moral quando eu tirar daqui do lado intelectual e passar para minhas atitudes, passar para o meu sentimento. E é isso que ele vem convidando a gente a ser ceifeiro, porque esse mundo ele vai estar cheio de pessoas realmente vivendo problemas mil e que vão estar com a ingratidão, vão estar desconfiados, porque é o próprio Cristo que fala mesmo, e essa frase é de todos os tempos, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente aqui não tem a menor intenção de se declarar qualquer coisa parecida com isso, a gente se declara só meros estudiosos aqui da doutrina, pelo menos estudar a gente está estudando, né, o Evangelho e procurando a sua prática, mas ainda se penalizando muito ainda com os momentos em que a gente não consegue praticar ainda o que a gente está estudando e procurando sentir a causa e efeito, pelo menos já está num caminho bom, né? Eu conversando com um amigo, e eu gosto muito de conversar com ele por conta disso, né? Ele, poxa, eu fico me penalizando por isso, ele falou, que bom que você está se penalizando. Antes, um pouquinho antes, você fazia sem menor arrependimento, você fazia mesmo naturalmente. Agora você já está com a voz da consciência buscando entender e compreender que aquilo é errado e buscando novos comportamentos a partir disso. Então é muito bom essa fase que a gente está vivendo. E daí a gente começa a ser ceifeiro, primeiro de nós mesmos, e depois a gente começa a ser ceifeiro com relação ao trabalho, que é um trabalho de divulgação, né, principalmente. A gente divulga muito com exemplos, eu sei disso, mas as pessoas precisam, principalmente nesse momento de consolo também, e até aquele mais ateu, mais declarado aí, que seja, né, pessoa que tem um momento que é a perda de um ente querido, uma pessoa que ama, e aquela pessoa que estava demonstrando o tempo todo ser muito forte, vai ter a sua fragilidade, e é o momento que a gente chega e fala, vem cá, e aí? Será que termina mesmo? Será que morreu, acabou? E depois, será que se morreu, acabou, né? Olha o exemplo que essa pessoa tem de superação, de vitória. Será que a gente está tendo vitória na nossa? Será que se a gente morrer hoje, a gente está caminhando bem ou a gente está ainda deixando muitos débitos aí ainda para poder solver aí com o tempo? E fica essa reflexão para todo mundo, mas a verdade é que quando a gente se propõe a ser um ceifeiro, igual ele vem falando aqui, mesmo que ainda não seja aquele, ou melhor, que seja aquele muito aprendiz ainda, as portas começam a abrir para a gente e os testes vão começar a vir. Porque parece que nesse mundo tudo que você faz que é para o bem, parece que vem remar contra você, porque a maioria acaba sendo do mal, né? acaba sendo ainda pessoas que não estão preocupadas ainda com os conceitos evangélicos, estão preocupados com a ideia de vingança. Você vê que a mídia divulga isso o tempo todo. E os filmes que chamam mais atenção são os filmes que têm violência, são os filmes que têm pornografia, são os filmes que têm traição. É isso que acontece aqui no mundo, é isso que apraz, é isso que mais chama a atenção da grande maioria. Quando você resolve fazer uma coisa diferente, parece que vai tudo no primeiro momento conspirar para que você desista. Se você tiver um pouquinho de persistência, um pouquinho de disciplina, a coisa vai mudando aos poucos, não é que os testes vão deixar de acontecer, porque nesse mundo vai sempre acontecer, mas pelo menos vai começar a mostrar
qual é a qualidade de ceifeiro que você pretende para você mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.